João é um livro depois de Lucas, né? A igreja conhece. João capítulo 6, versículo 68. Você sabe que a Bíblia, ela é uma palavra que... A Bíblia ela é uma palavra que se renova a cada dia, a cada segundo, a cada momento. E o texto que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus é o versículo 68, onde a palavra de Deus diz assim no capítulo 6, versículo 68, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12 apóstolos. A palavra de Deus aqui ela nos revela que Jesus ele deixou bem claro que não foi ele que escolheu os 12, que um era o próprio diabo, que representava Judas. Mas nós vamos meditar aqui, irmão, no versículo 68, aonde a palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, só tem a palavra da vida eterna aquele que é eterno. Só tem palavras de salvação aquele que é o Salvador. Só tem palavras de resgatarmos dos nosso pecado e nos remir em Teu sangue, aquele que além dele ser eterno, por um determinado tempo, ele deixou a glória dele no céu, veio como uma criança comum, gerado no ventre de uma mulher, esperou os 9 meses, poderia ter nascido num dos melhores lugares, poderia ter nascido porque ele é dono de todas as coisas, mas ele preferiu nascer num curral de animal. Nasceu ali no curralzinho, naquele coxo. E a demonstração que Deus ele é humilde. Às vezes a gente vê pessoas tortas dentro das igrejas. Às vezes nós vemos aí, temos nos deparado muito com pregadores tortos, né? Principalmente eu mesmo me deparo muito com pregadores tortos, porque a minha missão é desmascarar pregadores tortos, é debater com eles, bater de frente, entendeu? Então, para cada um Deus tem uma missão, né? Deus tem uma missão. Porque a palavra de Deus ela tem que ser levada em espírito e em verdade, né? Espírito e verdade. E vocês vejam bem, aquele que é dono da eternidade, Jesus ele havia comentado minuto antes, no versículo 50, capítulo 6, versículo 50, ele diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida eterna em vós mesmos. Então veja bem, muitos que ouviram aquilo ali, quando Jesus disse, né, que
que ele era o pão que desceu do céu, que quem não comesse a carne dele, não bebesse do vinho dele. Quando muitos ouviram Jesus falar aquilo ali, começaram a se afastar de Jesus. Muitos discípulos, toda a multidão basicamente deixou Jesus e só sobrou os apóstolos com ele. Aleluia, Jesus. E ele ainda perguntou para os apóstolos: vocês também vão se escandalizar de mim? Vocês também querem me abandonar? Vão me abandonar? Aí foi aonde Pedro pegou e disse, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro, ele deixou bem claro aqui a quem ele poderia procurar, que não existe outro resgatador das nossas almas. Não existe outro que tem palavra da vida eterna a não ser Jesus. Ele tinha a palavra da vida eterna porque ele era eterno. Ele era eterno. Às vezes nós vemos o cristão torto dentro da igreja e às vezes nós nos escandalizamos. Mas tem que ter o torto dentro da igreja para que o justo se levante. Porque o que acontece no livro de Atos? A palavra de Deus diz assim, ó, no capítulo 2, versículo 47: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Glória a Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, na igreja de Deus, formando um só corpo com Cristo, não é pela nossa vontade, não é pela nossa dor, não é por nada. É Deus que nos pega pela mão e nos leva até ali. Como a palavra diz aqui, ó, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Jesus nos trouxe para a igreja para que nós tenhamos direito à salvação. Aleluia. Só tem uma maneira de você conhecer a Jesus, andando de mão dada com Ele. A pessoa que não tem a visão espiritual, ela pensa assim: mas como eu vou andar com Jesus? Eu nem estou vendo Ele. Vou sair catando no ar. Mas o que é a fé? A fé é você esperar aquilo que os seus olhos não veem e aquilo que não existe. Aleluia. Quando você diz: Senhor, me dá a mão na fé, Jesus, Ele está te dando a mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus nos traz a igreja dele, a palavra de Deus aqui, mano, em Atos capítulo 2, versículo 47, é bem claro, ó, aqueles que se haviam de salvar. Então, quando Deus envia-nos a igreja de Cristo, Ele nos envia para que nós tenhamos direito à salvação. E para você ter direito de salvação, existe uma regra, existe os mandamentos para que nós tenhamos o direito à salvação. Amai a Deus acima de todas as coisas é um deles. Depois respeitai pai e mãe. Depois não adulterar, não fornicar, não ser ambicioso, não ser contencioso e muitos outros. Então, quer dizer, existe uma disciplina espiritual que nos leva à eternidade. Mas infelizmente a igreja não tem vivido isso. Eu digo a igreja não me relacionando a todos, mas aqueles que se dizem filho do Altíssimo, mas não toma prumo. Não toma prumo. Então o que acontece? Deus, Ele trouxe aquelas pessoas ali, ó, para dentro da igreja. Agora parem bem para pensar. Às vezes nós não paramos para pensar, né? Nós não paramos para pensar. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Agora veja bem, a Bíblia nos fala que em uma casa há vaso de honra e há vaso de desonra. Aí há vaso de madeira também, há vaso de prata, vaso de ouro e vaso de madeira. Glória a Deus. Né? Eu não sei que tipo de vaso vocês têm pedido para ser para Deus, né? Quanto mais é pedido, mais é cobrado. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes a pessoa vai pedindo tanta coisa, tantos dons, e na hora que o Espírito começa a cobrar,
começa a lubrificar ele para ele chegar a ser aquilo que ele quer, ele não aguenta a tempestade, não aguenta as provas e acaba parando no meio do caminho. Porque a primeira coisa, por exemplo, eu me coloquei de banco, não. O Espírito Santo me colocou de banco na minha congregação para servir de exemplo para os demais da igreja. Entendeu? Não foi homem nenhum que me pôs de banco, mas o Espírito Santo, quando eu acordei de manhã, ele abriu, porque eu havia pregado a santidade, eu havia pregado eternidade, havia pregado que é bom que os irmãos não vivem em contenda um com o outro, e depois de repente eu me vi lá discutindo um determinado irmão, né? Discutir, e pregador ele também, né? Discutindo feio mesmo, né? Aí no domingo o Espírito Santo não falou nada, na segunda o Espírito Santo não falou nada. Quando foi na terça-feira, assim que eu abri os olhos, o Espírito Santo já começou a falar. Agora, as pessoas que não são espirituais, eles devem perguntar, mas como é que o Espírito Santo fala? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. É a mesma coisa de você estar conversando comigo, ele fala aqui dentro. E eu me pus de banco, eu estou de banco até dia 4 do mês que vem. E o Espírito Santo, ele dizia para mim: pregaste santidade, pregaste o amor, pregaste para que o cristão viva em união um com o outro. E olha você fazendo, em outras palavras, olha você fazendo tudo errado, né? Então quer dizer, tem que haver punição. Independente da minha amizade com você, independente da minha amizade com a igreja, mas errei, tem que ter banco. Glória a Deus. Tem que ter banco. O cristão que não é preparado para ficar de banco, ele não é digno de falar que é filho do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Porque tem pessoa que, se você botar ele de banco na igreja, ele abandona a igreja e vai embora. Você entendeu? Ele não quer mais ser crente. Não quer. Então a gente tem que estar preparado. Então, e tem mais, o Espírito Santo ainda tocou em mim. Eu ainda pedi perdão para toda a igreja, entendeu? Que eu discuti no meio de todo mundo, né? Pedi perdão para todos, primeiramente para Deus, eu já tinha pedido. Depois pedi perdão para o pastor Edmilson. E depois pedi perdão para toda a igreja. Só não pedi perdão para o pregador que estava pregando no dia, que eu não vi, ele não estava lá, que ele não é de lá, né? Mas quando eu ver ele também, vou pedir perdão a ele. E é dessa maneira que o Espírito Santo nos alegra, nos exalta, entendeu? Então nós temos que ser um soldado preparado para tudo. Para tempestade e tudo. Porque quando o diabo usa uma pessoa para contender conosco, não é para a gente debater com ele. A Bíblia nos revela que as águas não contendem com as pedras. Ainda que o Espírito ainda dizia para mim assim, ó, ainda que você esteja nos seus direitos, cala-te. Glória a Deus. Deus fiel. Se eu ficasse caladinho, ele não tinha me colocado de banco. Então foi uma coisa tremenda, uma coisa bonita que eu vivi. E umas irmãs ainda falaram, mas irmão Fred, isso é verdade mesmo? Eu falei, irmã, se você crê no Espírito, estou falando o que aconteceu comigo. O Espírito Santo, ele me pôs de banco. E aquilo ali é para servir de doutrina para toda a igreja. Que a nossa igreja é difícil para alguém de banco, né, irmão? Difícil, né? Então, aquilo ali já é uma correção que o Espírito Santo já dá para quem está atrás do púlpito, né? E para aqueles que estão na adoração também. Então tem que haver uma regra, tem que haver um respeito. O cristão, ele tem que estar ciente que, se ele criar contenda com outro cristão, vai de banco. De banco ele não pode participar de campanha, não pode pôr em posição de mão, não pode louvar, não pode nada, vai ficar só sentadinho ali. E tem igreja ainda que não deixa nem os membros olhar para a cara dele, né? Aquelas bem severas mesmo, tradicionais, eles fazem isso.
Então nós temos que estar preparados para isso, irmãos, porque nós queremos a eternidade de Cristo. Em João capítulo 5, veja bem como é importante a gente fazer o bem. Aqui no capítulo 5 de João, voltando um pouquinho atrás, no versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim, irmãos. Capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É onde entra aquela passagem que uns vasos é para a honra e outros para a desonra. Então é no dia da ressurreição. Lá no tabernáculo de Nosso Senhor Jesus Cristo há um memorial, e ali fica todos os nossos atos, as palavras que saem dos nossos lábios. A própria Bíblia diz, hein, que o vento pega ela e leva ao trono do Altíssimo. As palavras, tudo que nós pronunciamos, ela não apaga aqui, não morre por aqui. O vento, ele vai levando ela, e os anjos de Deus direcionam ela diretamente ao tabernáculo do Altíssimo. Agora, quem não é espiritual, ele não crê. Quem não é espiritual, ele fala, não, isso é abobrinha. Mas está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. E Jesus, ele alertou várias vezes para nós termos cuidado com o que sai da boca. O que sai da boca é o que está cheio do coração. Se o coração está cheio de amor, sai amor. Se o coração está cheio de santidade, sai santidade. Então, quer dizer, o que sai da boca é o que está cheio o coração realmente. E Jesus, ele deixou bem claro, o que faz mal é o que sai de dentro para fora, não o que entra de fora para dentro. Em outro ponto, Jesus também lhe disse assim, irmãos, que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, a misericórdia de Deus, a benignidade de Jesus é maior do que os nossos pecados. Por mais que nós pecamos, a misericórdia dele é maior, porque Jesus, ele perdoa qualquer tipo de pecado. É assassinato, infelizmente é uma coisa violenta, né? O abuso sexual, né? Mas quando a pessoa se redime mesmo, se arrepende, toma posição com Deus, a palavra de Deus é bem claro que ele nos purifica com teu sangue e nos dá umas vestes novas. Então a palavra de Deus deixa bem claro, né? Vocês conhecem muito bem que dos nossos pecados ele não tem lembrança. Ele não guarda em lembrança o que nós fizemos no passado. Ele quer saber daqui para frente o que você está fazendo. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Não, eu quero ler junto com vocês. Vamos lá em 2 Coríntios, vai. Vamos ler. Vamos deixar a boca do Espírito Santo falar, né? A Bíblia é os próprios lábios de nosso Senhor Jesus Cristo ministrando, é a própria boca de Deus falando conosco, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Olha bem que a palavra nos diz. Capítulo 3, versículo 6 de 2 Coríntios. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que é a letra mata? O que é você pregar no Espírito? Você pregar no Espírito é você estar confirmando dentro do testamento que Jesus deixou. Não o homem falando, você vive a espiritualidade de Cristo em primeiro lugar, e segundo, você prega em espírito, porque você pregando diretamente da Bíblia, é os próprios lábios de Deus falando. Agora o que acontece? Ó, gente, eu não tenho nada contra, tá? Cada um é usado da maneira que quer. Por exemplo, uma coisa que eu não aprovo a pessoa ler
2 Coríntios capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, aí se faz a leitura do capítulo 5, e aí na hora da pregação já não trabalha em cima do texto. Então a ministração tem que ser em cima daquilo que nós meditamos. Eu não posso simplesmente ler e cair para outro lado, tem que ser em cima. Estamos falando de eternidade, vamos falar da eternidade, né? Quando se diz aqui, ó, porque a letra mata e o espírito vivifica, estamos falando de espiritualidade, de eternidade, do Espírito Santo de Deus que é eterno. Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno e Jesus ele é eterno. Então estamos falando de eternidade, aonde o apóstolo Pedro falou: Senhor, a quem seguiremos? Em outras palavras, Jesus, se eu deixar você, quem vai me dar a ressurreição naquele grande dia? Quem vai resgatar minha alma do pecado? Só pode nos dar a eternidade aquele que é eterno. E só pode nos dar o perdão também aquele que deu a vida por nós pecadores. Quando ele dizia pão do céu, ele se referia ao corpo dele, né? E quando ele disse o vinho, representa o meu sangue, que vai ser derramado por vós. E Jesus sempre deixou bem claro: esse é o meu sangue, o meu corpo que por vós é partido, e este é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos nossos pecados. Dos muitos, tá? Eu já estou entregando aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E em João capítulo 4, versículo 24, tá facinho, irmão, vocês me acompanham em nome de Jesus. 4, 24, a palavra de Deus diz assim. João 4, capítulo 24. Tem crente que ele não gosta de desfolhar a Bíblia, mas temos que desfolhar, irmãos. João capítulo 4, versículo 24. A palavra de Deus diz assim, ó: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Quando você adora Jesus Cristo em espírito e em verdade, você está preparado para receber correção. Quando você adora Jesus em espírito e em verdade, você está preparado para atravessar os vales da vida. Você está preparado para passar qualquer tipo de prova, seja a perca de ente querido, seja fome, seja frio, seja doença. Então, quando você está em espírito e em verdade, você tem vigor para superar tudo isso aí. Glória a Deus. Pessoas que se abalam e rapidinho já se cala, se senta, já para no meio do caminho. Ainda falta crescimento, falta amadurecimento. Amém? Amém. E, irmãos, ainda em João capítulo 6, versículo 40, só para me entregar para vocês também. Entregar para vocês aqui, João capítulo 6, versículo 40. Olha bem. Versículo 40, a palavra de Deus ela é bem clara, que nos diz assim. Diz assim: porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ele está sendo bem claro nisso daí. Ele está sendo bem claro nisso daí, que a vontade de Deus é que aqueles que ele traz para a casa dele, que nenhum se perca. Deus manda para ele, para que ele naquele grande dia nos dê a vida eterna, ressuscitando-nos, né? E para isso nós temos uma regra a seguir, nós temos mandamentos em cima de mandamentos. Lá em Isaías diz que a palavra de Deus, ela é mandamento em cima de mandamento e regra sobre regra. Então, para termos a vida eterna, tem uma regra, citando algumas, né? O perdão,
A parte mais difícil para o ser humano é perdoar. É a parte mais difícil. É difícil você perdoar alguém que te dá um tapa na cara, alguém, né? É difícil, é difícil. Somente aqueles que é inspirado pelo Espírito mesmo, ele perdoa. E tem pessoas que ele perdoa e ele diz assim: eu perdoo, mas eu não quero sentar com ele, andar com ele. Quer dizer, aí não é perdão. Já pensou se Deus fosse perdoar os nossos pecados e falar: na minha mesa você não senta, no meu portão celestial você não atravessa, né? Então quer dizer, o verdadeiro perdão é aquele que Jesus fez. Deixou a glória dele no céu, veio como homem comum, né? Foi humilhado, foi perseguido. Antes de você tomar tapa na cara, Jesus tomou primeiro. Antes de você ser humilhado, Jesus foi humilhado primeiro. Antes de você passar fome, passar frio, Jesus também passou. Jesus ele sofreu toda a humilhação. Antes de você ser torturado, ele foi torturado também. Coroa de espinho cravada em seus rostos. A Bíblia nos relata que enquanto levavam ele, colocaram a venda nos olhos dele e começaram a esbofetear ele e a zombar dele e falar: adivinha quem te bateu, adivinha quem... Né, os irmãos conhecem essa passagem, né? Então parem para pensar um pouquinho. Ele sendo dono do mundo, ele que criou todas as coisas, que lá em João fala que ele era o verbo e o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, né? Então imagina bem, aquele que teve poder de criar o mundo, criar a natureza, criar os pássaros, criar a vida no fundo dos mares, aquele que tem o poder da eternidade na mão, de repente ali sendo esbofeteado, bateram com a cana na cabeça dele, enfiaram a coroa de espinho na cabeça dele. Faz ideia. Esse é que é o verdadeiro amor, né? Esse que é o verdadeiro amor. Agora, por que que Cristo se sujeitou tudo a isso? Porque ele tinha certeza que o Pai tinha o poder da eternidade para ressuscitá-lo. E como ele já era eterno, eis aí o nosso Jesus, né? Às vezes nós não paramos para analisar, né? Às vezes um espinho que dá uma entradinha no dedo da gente já dói, né? Machuca. Agora imagina aquela coroa socada ali, né? Então se a gente parar para imaginar mesmo, né? A gente se derrama. Foi uma coisa horrível. E ali ele levou todas as pisaduras nossas. Foi comprovado já em documentário que nenhum homem, nenhum ser humano aguentaria 3 minutos a tortura que Jesus Cristo levou. Aleluia. Mas ele, porque realmente ele era santo mesmo. A Bíblia nos relata que nunca houve engano nos lábios dele. Nunca houve engano. E toda a palavra que saiu dos lábios dele se cumpriu. Amém? Amém. Até aí o Espírito me permite, eu deixo para vocês. E meditem, tá, irmãos? Meditem, viu? E quando acontecer de vocês pecarem, que o Espírito Santo ele tenha aquela mão como ele teve comigo, de me tocar logo no abrir do olho da minha mão. Assim que eu me levantei da cama, abri o olho, ele já começou a testificar tudinho aqui. Entendeu? Então, para mim, eu aprendi mais ainda com ele. Porque como posso falar de amor e não viver amor? Como posso falar de paz e não viver a paz? Como posso falar que o crente tem que ter um temperamento moderado, sendo que eu não fui moderado? Não é verdade? Então, quer dizer, o que ocorreu comigo é um exemplo para todas as pessoas, né? E eu fico feliz porque a palavra de Deus nos ensina que feliz é o varão que é repreendido por Deus. Feliz o homem que é repreendido por Deus. Feliz a nação que é repreendido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que onde houver mais de uma pessoa reunida em nome dele, ele se faz presente. Glória a Deus, aleluia. Já teve dia aqui, irmão, de estar eu, a irmã Rose,
a irmã Cida e mais 2 varões ali. E a gente saiu daqui avivado, né, irmã Rosa? A gente saiu daqui avivado. Então é como a palavra de Deus diz: aonde houver mais de uma pessoa, ele se faz presente. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, irmãos. Fazem assim com a mão. Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Vamos fazer uma oração e eu já começo a oportunidade. Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado, ao Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor meu Deus, a tua igreja te contemplando, Senhor meu Deus. Jesus, tu és tremendo, tu já recebeste o nosso clamor, já recebeste a nossa oração. Ó Jesus amado, que o nosso clamor suba como notas suaves até o seu tabernáculo, Senhor meu Deus. Notas musicais, Jesus, notas instrumentais, meu Deus, para encher, Senhor meu Deus, o teu tabernáculo, Jesus, porque a tua palavra nos ensina que tu habita no meio dos louvores. Jesus amado, Jesus tremendo, Jesus da causa do impossível, entra com a tua providência em todas as áreas da nossa vida, abra as janelas do céu, solta uma porção de amor sobre as nossas cabeças, que o teu Espírito pouse e faça morada em nossos corações. Jesus, nessa madrugada, Senhor meu Deus, o que viemos buscar, Senhor meu Deus, eu sei que todos nós sairemos com a vitória em nossa mão, porque a tua palavra nos ensina que aqueles que te buscam na madrugada o encontram. E nós estamos aqui na tua presença, Senhor, porque estamos te contemplando nessa madrugada. Jesus, grande é o seu poder, grande é a tua honra, grande é a tua glória. Jesus amado, Jesus tremendo, abra as janelas do céu, lança mais uma porção de amor entre nós, ensina-nos, Senhor meu Deus, solta uma porção de perdão também para que nós possamos perdoar aqueles que nos perseguem. Jesus, tu és tremendo, solta também, Jesus tremendo, uma abundância, papai, de bênção na área financeira. Abra as portas do trabalho para que nós possamos ganhar o nosso pão de cada dia, e também, Senhor meu Deus, para que nós possamos dar o santo dízimo, a tua santa obra, meu Deus, a tua santa oferta, meu Deus. Nos dê condição para dar o pão para quem não tem pão, meu Deus amado, Jesus tremendo, Jesus de honra, Jesus de glória, e que o seu poder possa fluir nessa madrugada, porque tu és digno de todo louvor. Amém, Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém?